Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo sobre teologia. Já passamos várias lições falando sobre Deus, muitas características dele. Ele sempre existe. Também falamos sobre a Trindade. Deus tem três partes, um ser. Entramos para falar sobre os atributos dele, várias outras coisas, mas também entramos para falar sobre Jesus Cristo. Também ele é eterno, mas ele tomou carne, ele manifestou-se em carne, a Bíblia diz. Então, mas também ele viveu como homem e Deus no mesmo corpo, morreu, ressuscitou, ascendeu, está a voltar. É como isto. A Bíblia é muito clara sobre estes assuntos. Simplesmente, este estudo vai ajudar-nos a ter uma orientação sobre estas realmente doutrinas de Deus, Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Vamos entrar a falar sobre várias outras coisas também depois disto. Mas quero entrar hoje com o nosso estudo sobre alguns ensinamentos sobre o Espírito Santo. Então, mas vamos começar na página 24 no nosso estudo. Vou começar por ler a primeira parte, os nomes do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Homem, como Deus, tem três partes: o corpo, o Espírito e a alma. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deve entender isto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo, e todo o vosso Espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está a ver? Estas três partes, todo o Espírito, alma e corpo. O homem tem três partes, mas Deus também. O homem foi criado na imagem de Deus. É isto. Mas ele foi criado com o Espírito vivo, que morreu. Quando Adão pecou, ele perdeu aquela imagem. Mas ele fica com três partes. Então, as três partes são iguais de autoridade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As três partes são iguais de autoridade, mas Deus revela-se com o Filho, Jesus Cristo, em submissão ao Pai, e o Espírito Santo em submissão a Jesus Cristo. Então, do respeito do Filho, vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e versículo 9, a Bíblia diz: Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está a falar sobre a vinda de Cristo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, mas está a falar sobre Jesus cumprir a lei para fazer nova aliança. Mas, então, ele é apresentado aqui em submissão ao Pai, mas o Espírito em submissão a Cristo. Vamos ler João capítulo 16. João 16, vou ler versículo 13 e 14. A Bíblia diz: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo vai glorificar Jesus, como Jesus glorificou o Pai. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Não só isto, vamos ler capítulo 14, versículo 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
Então, mas foi enviado do Pai, mas por ser desejo do Filho, com desejo do Filho. 16 novamente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhece, porque habita convosco na pessoa de Cristo, e estará em vós como este enviada do Espírito Santo, que foi pedido a Deus Pai por Jesus. Está a ver, hein? Então, vamos ler também versículo 26 do mesmo capítulo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas a obra do Espírito Santo é glorificar o Filho. Quando estas pessoas querem glorificar o Espírito Santo e não está a vir nada sobre Cristo, é problema. Porque quando o Espírito opera, sempre a operação do Espírito é glorificar Jesus Cristo. É uma maneira para medir, para entender a coisa feita de uma pessoa é verdadeira ou falsa. Está a glorificar Cristo ou não? Quando estas pessoas estão a falar com estas línguas, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo disse, elas vão edificar os seus próprios. Mas quando uma pessoa está a profetizar, a Bíblia diz, o corpo, a igreja, vai ser edificada. Então, em que Cristo está a receber honra? Falando em línguas para edificar o seu próprio ou profetizar para edificar a igreja? Vou deixar-te para entender a resposta certa deste exemplo óbvio. É isto, é como isto. Mas, sempre por ler sobre estas três partes de Deus, o Espírito Santo tem o último lugar. Vamos ler Mateus capítulo 28. Mateus 28. E vou ler o versículo 19, a Bíblia diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome singular, este nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas achamos ele no último lugar, submissão. Mas é interessante, este nome comum entre todos estes é Senhor. Já falamos sobre isto. Mas Senhor é um nome comum, mas inclui Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo. Vamos ler também 2 Coríntios capítulo 13. Vou ler o versículo 14, a Bíblia diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Mas aqui achamos Cristo primeiro, mas Deus Pai segundo, mas o Espírito Santo último lugar, novamente. Ok, então, mas vou continuar por ler um pouco o nome. O Espírito Santo tem três partes. O artigo definido com o significado de único. Não há algum outro, como é demonstrado em Atos capítulo 19. Vamos ler. Ele é o único Espírito de Deus. Atos capítulo 19 e versículo 2. Estes são discípulos de João. Vamos ler 1 e 2. E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos de João Batista, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Então, mas este Espírito Santo, o Espírito Santo, Paulo disse, Espírito específico, não qualquer, é o Espírito de Deus. Devemos entender, vamos achar isto também, outro nome dele. Além disso, ele é santo, o Espírito Santo. Então, veja Romanos capítulo 1 e 4. Vamos ler, hein? Romanos capítulo 1. Santo. Versículo 4. Declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação. Ele é santo, santificação. Ele vai ajudar-nos a ser santo, puro perante Deus, separado para o uso de Deus, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele é também Espírito em contraste das coisas físicas. Já estudamos que ele tem atributos que só pertencem a Deus. Falamos sobre isto na lição passada, como eternidade, onipresença, onipotência, onisciência. As obras do Espírito Santo são as obras de Deus. Por exemplo, ele pode criar e ele pode dar vida. Por exemplo, vamos ler João capítulo 6. Hein? João capítulo 6, e vou ler versículo 63. A Bíblia diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, mas por receber Cristo, o Espírito dele, ele está a entrar em mim para dar-me a vida eterna. Eu tenho esta vida eterna porque o meu Espírito morreu por nascer em Adão. Quando Adão pecou, o Espírito dele morreu. Ele não morreu fisicamente no dia em que ele comeu, mas ele morreu no dia em que ele comeu, mas este morte espiritual. Por receber o Espírito Santo, o meu Espírito é revivificado. Ok. Então vamos considerar alguns destes nomes do Espírito Santo. Vamos ler estes simplesmente para entender que ele tem vários nomes. Vamos ler primeiramente Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, e vou ler versículo 2. A Bíblia diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Penso que estes são ligados com o Espírito Santo. Incluindo o Espírito Santo, achamos 7 Espíritos neste versículo. 7 é um número de complexão. Pode ser como isto. Eu penso que estes são ligados desta maneira. Vamos ler também Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 e versículo 13. O Espírito Santo é chamado o Espírito Santo. Lucas capítulo 11 versículo 13 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Então, ele vai dar o Espírito Santo à pessoa que pede este Espírito Santo. É isto. É simples como isto. Vamos continuar. O Espírito da verdade. Desculpe, João capítulo 14. Vários nomes do Espírito Santo. João capítulo 14, e vou ler versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, é chamado o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, não só isto, consolador. Já lemos isto, João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, então, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, achamos
dois nomes aqui, mas Consolador também, aquele Espírito de verdade. Ok? Outros vários nomes do Espírito Santo. Vamos ler João capítulo 3. João capítulo 3 simplesmente é chamado o Espírito. Versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está a falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3. O Espírito de Deus vivo. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 3. A Bíblia diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ok, mas ele é chamado, o Espírito do Deus vivo. Outro nome dele, vários nomes do Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Devemos entender isto. Ele é chamado o Espírito de Cristo. Então, mas a Bíblia diz, mas vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 9. Vai entender o que diz a Bíblia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, versículo 10, e se Cristo está a vós? Está a ver? Cristo está a vós porque o Espírito de Cristo está a vós. Desde salvação, desde ter fé nele. É isto, é como isto. Então, mas vamos continuar. Gálatas, capítulo 4, o Espírito do seu Filho. Gálatas, capítulo 4. E vou ler versículo 6, a Bíblia diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Espírito de Cristo, Espírito de seu Filho. Outro nome do Espírito Santo. Uma parte desta Trindade. Já falamos várias coisas sobre este Espírito Santo. Hein? O Espírito de Jesus Cristo. Não só de Cristo, mas de Jesus Cristo. Vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ok, outro nome, mas aquele Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, estava em Paulo, mas também todos os outros crentes. Então, mas o Espírito Santo da promessa, esta promessa de vida, este dom de vida eterna, a promessa de Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13, a Bíblia diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho, está a falar sobre salvação, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu sou selado por ele entrar-me no mesmo momento de salvação. Isto aconteceu. Ele entrou-me naquela altura. O Espírito de santificação. Já lemos Romanos capítulo 1, versículo 4. Não vamos ler novamente. Simplesmente ele é chamado o Espírito Santo. Ele tem santificação. O Espírito de Deus. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 e versículo 28, a Bíblia diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Este Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de Deus.
Ah, uma maravilha! Jesus Cristo é Deus. É óbvio, hein? Depois, todos esses ensinamentos, espero que não tenha mais dúvidas. Mas, se tem dúvida, fica com a tua Bíblia. Hein? Deus vai liberar-se a pessoa que está a procurar-se. É isto. O Espírito de santificação, o Espírito de Deus, mas o Espírito de vida. Vamos ler Romanos capítulo 8 novamente. Romanos capítulo 8, vou ler versículo 2. A Bíblia diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então é chamado aqui o Espírito de vida. Não só isto, vamos ler Mateus capítulo 10, o Espírito de vosso Pai. Mateus 10, e vou ler versículo 20. A Bíblia diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O Espírito de vosso Pai, que pode habitar dentro de um crente com salvação. Depois desta morte de Cristo na cruz, foi feito possível desta maneira. Ok. Não só isto. O Espírito da graça, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, vou ler versículo 29. Vários nomes. A Bíblia diz: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o fio de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Por reconhecer esta graça, eu tenho obrigação, mas também neste livro, obrigação para servir Deus, para ser fiel. Ok, o Espírito da glória, vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4, e vou ler versículo 14, vários nomes do Espírito Santo. A Bíblia diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a elas, e ele, sim, blasfemado, mas quando a vós é glorificado. Mas este Espírito da glória pode repousar sobre a pessoa que está fiel com Cristo durante este tempo de sofrimento. Ok, não só isto, mas também Hebreus capítulo 9, o Espírito eterno. Vou ler Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. É isto. O meu motivo por servir Cristo é o sacrifício dele no meu lugar. Não? Ele demonstrou o amor dele por mim. Eu vou tentar amar Cristo também. Ok, vamos continuar, página 25. Hein? As representações do Espírito Santo. O Espírito Santo tem várias representações, segundo a Bíblia, que dão-nos entendimento da influência do Espírito Santo. Algumas destas representações são, primeiramente, água. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como água. É bom entender isto. Vamos ler João capítulo 7. João capítulo 7, e eu quero ler versículo 37 a 39. A Bíblia diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água
viva rodará do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cresçam, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esta glorificação de Cristo aconteceu na cruz. Então, depois disto, o Espírito Santo foi disponível. Também ele é disponível hoje para todos que têm sede, dizendo: esta vida é muito fraco, com esta carne fraco, com o fim da morte. Eu sou muito cansado, cheio de problemas. Deus, ajuda-me. Eu quero um copo de água. O Espírito Santo pode refrescar-nos, primeiramente com a vida eterna, mas também, já lemos, ele vai selar o crente. Ele entra para sempre. Isso é a grande vantagem do crente desta vida. Outros podem sofrer sem Consolador. Outro no nome do Espírito Santo. Eu tenho este Consolador em mim. É como um copo de água. Mas, por beber este copo, lembra-te, uma pessoa não vai ter sede novamente. É isto. É água muito especial. Aquela mulher samaritana. Água? Posso beber e não ter sede mais? Eu quero esta água. Eu também. Sim, vai dar-me paz nesta vida. Durante esta vida também depois. Vamos ler também João capítulo 4. O Espírito Santo como água. João capítulo 4, vou ler versículo 13 e 14. A Bíblia diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu tenho fonte dentro de mim. É o Espírito Santo. Eu não vou morrer. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho vitória sobre a morte. Vou morrer fisicamente, mas por ser Jesus vai voltar antes disto. Mas eu tenho conforto, porque eu já resolvi este assunto da morte. Na verdade, eu já morri no momento da minha salvação. Esta morte física simplesmente é um passo para chegar lá na presença de Jesus. Vai ser muito glorioso. É isto. É isto. O Espírito Santo é como água. Vou ler um pouco. O Espírito Santo pode satisfazer a sede de um indivíduo. Esta água pode dar-nos força como a árvore plantada pelos ribeiros. Vamos achar este efeito que a água tem. Vamos ler Salmo capítulo 1, por exemplo. Salmo capítulo 1, e vou ler versículo 3. A Bíblia diz: e será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, esta árvore plantada ao lado dos ribeiros de água, ele tem esta água para dar força àquela árvore. Mas esta árvore que não tem água fica muito seca. As folhas ficam muito secas também, caem sem fruto. Isto acontece quando a árvore não tem água. Mas esta água é como o Espírito Santo em nós, dando-nos força para produzir fruto. Mas sem o Espírito Santo, ou quando uma pessoa está a resistir o Espírito Santo, ele não vai produzir fruto na vida dele. Vamos ler também Isaías, capítulo 41. Simplesmente mostra este efeito de água. É bom ciso, só isto. Mas Isaías 41, vou ler 17 a 20. A Bíblia diz, desculpa, estou no livro de Salmo.
Isaías 41, e versículo 17 a 20, a Bíblia diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede, Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desamparei. Ele disse: eu posso dar água, sim. Versículo 18: abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Desculpa. 19. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, vários tipos de árvore, e a murta e a oliveira. Porei no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. 20. Para que todos vejam e saibam e consideram e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Mas também está a falar sobre este efeito de água para fortalecer a árvore seca, a planta seca. Mas simplesmente aquela passagem mostra-nos o fonte desta água é Deus. Deus envia este Espírito Santo também para dar-nos força desta maneira. O Espírito Santo é como água. Além disto, esta água é dada gratuitamente. Vamos ler Isaías 55. É gratuita. Não custa nada. Isaías 55. E vou ler o versículo 1. A Bíblia diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro. Eu compro sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então ele está a falar sobre água, mas também vinho e leite. Mas ele está a convidar pessoas para ir e comprar sem preço. Sem dinheiro é possível comprar isto. Realmente é gratuito. Vamos ler Apocalipse também, 22. Apocalipse 22. Uma pessoa pode pensar: eu não tenho dinheiro, não é possível comprar nada. Mas é possível comprar uma coisa gratuita. Apocalipse 22, vamos ler versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Qualquer pessoa que tem sede, Deus disse: eu tenho este fome. O Espírito Santo, ele é disponível a todos. Simplesmente é necessário vir e pedir. Vou dar a ti. É simples como isto. Ele é como água. Vou continuar um pouco por ler. É óbvio nestas passagens que o fornecimento desta água é abundante. Esta água pode lavar-nos, segundo Efésios, capítulo 5, versículo 26 e Tito 3, 5. Vamos ler Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, vou ler versículo 26, a Bíblia diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, mas esta lavagem acontece quando recebemos esta palavra. Lavagem, vamos ler Tito, capítulo 3. Mas vamos achar este Espírito Santo é ligado com a palavra. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração em novo nascimento e da renovação do Espírito Santo. Esta lavagem é feita com o Espírito Santo
no momento de nossa salvação para purificar-nos de todos os nossos pecados. É muito bonita esta obra que Deus fez por nós. A falta de ter água é como a falta da presença do Espírito Santo. Por exemplo, perversão sexual ou deuses falsos. Simplesmente estou a dar exemplos por conduzir uma nação para a fome. Mas vou dizer isto: por pecar, vai entristecer, vai resistir o Espírito Santo. Ele não vai operar na sua vida. Ok? É necessário entender isto. O Espírito Santo é como água, Também ele é como fogo. Fogo pode queimar, purificar e iluminar. Vamos ler Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4, e vou ler versículo 4. Mas quando as pessoas estão a ver estas visões do trono de Deus, estão a ver fogo. Vamos achar um pouco sobre o nosso Deus Pai. Ele é fogo que consome. Isaías, capítulo 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Estamos a achar vários espíritos aqui que pertencem a Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 4. Já limos Isaías, capítulo 11 também, mas vamos ler novamente. Mas primeiramente Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Uma visão de Deus lá no céu, e do trono saem relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, estes 7 Espíritos, perante este trono, são apresentados como lâmpadas de fogo. É pouco interessante. Vamos ler Isaías 11 novamente também. 7 Espíritos perante o trono. Isaías capítulo 11, e vou ler versículo 2. A Bíblia diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, mas eu já disse que eu penso que estes são ligados com este Espírito do Senhor, mas também estes Espíritos estão representados como fogo lá no livro de Apocalipse. Então, pode ser este mesmo Espírito Santo também. Vamos ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Quando Deus enviou o Espírito Santo ao mundo, foi chamado o batismo do Espírito Santo, que pertence a nós também no momento de salvação. Mas no início foi enviado aos judeus, também Atos capítulo 10 a Cornélio. Mas Atos capítulo 2, vou ler versículo 1 a 3. E cumprindo-se o dia de Pentecostes chegou. Estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, mas não era fogo, mas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, mas o Espírito Santo foi enviado aqui. Isso não é o batismo do fogo falado em Mateus capítulo 3. Aquele batismo de fogo é batismo de julgamento. É outra coisa que vai acontecer como segunda vinda de Cristo. Mas aqui achamos este Espírito Santo como fogo sobre estes que estavam lá esperando. Então, simplesmente quero mostrar-te o Espírito
Santo é ligado com fogo. Mas Deus também, vamos ler estas outras passagens, Deuteronômio capítulo 4, para dar-nos um pouco melhor entendimento quem é Deus, mas também este Espírito Santo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Não só isto. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E vou ler versículo 29. A Bíblia diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não sei exatamente como aparece aquele trono de Deus. Mas por olhar a Deus lá no céu, penso que vai ser grande, vai ver grande fogo. Como Moisés também, naquela sarca que queimou no deserto, ele estava maravilhado. Está a queimar, mas sem destruir, mas ficou este fogo. Fogo, representação de Deus, representação do Espírito Santo. Não só isto, vento também. Vou ler, página 25. O estudo do Espírito Santo é chamado Pneuma Teologia. Pneuma Teologia. Mas este pneuma é ligado com outras palavras. Pode ser pneus ou pneumônio, que é problema, fraqueza da pulmão. Dá-me um minuto. Esta língua fraca. Penso que pulmões. Pulmões. Problema com pulmões. É problema com ar. Quando uma pessoa é doente com pulmão, doença de pulmões, ele tem problema com o ar dele. É isto. Pneuma. Então, como pneus, como pneumonia. Desculpe, mas tem relação a ar. Pneuma é uma palavra grega que tem o significado de ar. Está a ver? Isso é razão. Pneuma teologia, um estudo sobre o Espírito Santo como ar. O vento, como ar, é invisível. Vamos ler João capítulo 3. João capítulo 3. Vou ler versículo 1 a 9, mas especialmente versículo 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus não respondeu a frase de Nicodemos. Ele falou sobre esse novo nascimento, mas o que ele disse? 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não entendeu esta coisa. 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, pode ser água. O que é nascido do Espírito é Espírito. Está a ver? Ele está a fazer contraste. Quando Deus criou Adão inicialmente, ele criou Adão do pó da terra, mas o corpo estava lá sem ar. Deus expirou, ele deu o fôlego dele. Dentro do nariz de Adão, ele viveu. Versículo 7. Não te maravilhas de te ter dito: necessário-vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Pode reconhecer vento, mas de onde veio este vento? Não. Assim é todo
aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Ele foi um pouco confundido. Mas o Espírito Santo é como vento, como vento. Este vento é misterioso, independente e pode dar vida. Vamos ler, por exemplo, Ezequiel 37. Mas vamos achar este vento que está a dar vida. Então vamos voltar a Romanos 8. Mas Ezequiel, capítulo 37, e vou ler versículo 9 a 14. A Bíblia diz: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Está a ver, não? E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande e estranho. 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Eles pensavam isto. 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. 14. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, mas este Espírito é como vento, mas aqui para dar vida à casa de Israel, mas vamos ler também Romanos capítulo 8, que pertence a nós, durante esta idade. Romanos capítulo 8, quero ler versículo 11, a Bíblia diz: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Ele é como vento, mas ele pode dar-nos, ele pode ressuscitar-nos, dar-nos esta vida. O vento também pode mostrar o poder de Deus, como já limos em Atos capítulo 2, como este chega do Espírito Santo. Mas também ele é como óleo, Jesus Cristo foi ungido para ser sacerdote, como os sacerdotes judeus do Velho Testamento. Vamos ler, por exemplo, Êxodo capítulo 29. Óleo, o Espírito Santo é como óleo. Êxodo capítulo 29, versículo 7, a Bíblia diz: E tomarás o azeite, este óleo, da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Este foi feito com os sacerdotes no Velho Testamento. Mas foi feito com Cristo também. Vamos ler Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, e vou ler versículo 18. A Bíblia diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, mas este Espírito Santo ungiu Cristo. Óleo por curar, segundo Lucas capítulo 10, mas isso é o exemplo daquela o bom samaritano que ajudou aquele afligido
Mas vou ler versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Mas este óleo foi usado para curar, Temos esta ajuda do Espírito Santo para curar-nos, para dar-nos saúde também. Óleo pode curar, segundo Lucas capítulo 10, mas também pode fornecer a luz de uma lâmpada sendo combustível, como eles tinham naquele templo do Velho Testamento, aquele tabernáculo, aquelas 7 lâmpadas que queimaram. Mas vamos ler Atos capítulo... desculpa. Vou continuar a ler. Jesus Cristo foi ungido. Vamos ler Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vou ler versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Pode ser durante este batismo de Jesus para começar o ministério público dele. Mas pode ser antes disto. O Espírito Santo, vou dizer isto, sempre estava com Cristo. Ele não pecou nenhuma vez. O Espírito de Deus, de Cristo, ficou com ele durante a vida dele. Ele não nasceu com pecado. Mas vamos ler Atos capítulo 10 também. Mas aquela pomba veio de uma maneira especial para levar ele a João Batista no início do ministério dele. Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, mas ele foi ungido de Deus. Mas também, mais uma coisa, e o cristão é ungido também. Vamos ler esta passagem muito bonita. 2 Coríntios capítulo 1. Ele foi ungido, mas eu também. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. A Bíblia diz: Mas o que nos confirmar convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Por mim, receber o Espírito Santo, eu fui ungido também. Grande privilégio, Marco o pecador, ser salvo e ter este Espírito Santo comigo. Ok, mas estamos a falar sobre as representações do Espírito Santo. Já falamos um pouco sobre estes nomes do Espírito Santo. Vamos acabar esta parte, as representações do Espírito Santo, com a nossa próxima vez. Mas até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.